Meus irmãos, vamos nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor, abrindo as Escrituras Sagradas na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 3 a 7. Domingo passado eu fiz uma introdução sobre essa carta de Paulo a Timóteo, e hoje nós vamos entrar naquilo que nós chamamos o corpo da carta. Conforme as cartas daquela época, era comum aquela saudação inicial. Nós vimos isso no último sermão. Novamente, Paulo faz as adaptações cristãs, faz uma adaptação cristã dessas saudações iniciais. E agora, a partir do versículo 3, é aquilo que nós chamamos o corpo da carta, a parte central. Diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar. Deus bendito, nós, como teu povo, estamos na presença do Senhor, e rogamos agora mais uma vez a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Fala aos nossos corações nessa manhã, para que possamos ouvir de forma límpida as Escrituras Sagradas, e que possamos aplicar essas verdades na nossa própria vida, na vida nossa como igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Diga-me o que você crê e eu digo aquilo que você é. Não é um ditado errado. Talvez você conheça aquele outro. Diga-me com quem andas e eu digo quem você é. Mas, na verdade, nós podemos adaptar esse adágio popular e dizer exatamente isso. Diga-me naquilo que você crê e eu digo quem você é. Ou seja, toda a nossa vida ela é moldada por aquilo que nós cremos, pelas nossas convicções. Isso significa que, no campo evangélico, dependendo da convicção teológica de alguém, essa convicção teológica vai moldar a cosmovisão de mundo, a forma como essa pessoa enxerga o mundo, e também terá uma implicação ética, prática, moral, como é que essa pessoa, então, vai agir diante da vida. Teologia, cosmovisão, ética, são coisas profundamente unidas. E o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, não apenas é fruto de uma teologia saudável e sã, mas ele produz uma cosmovisão correta que vai levar naturalmente a um comportamento ético correto, completamente diferente do mundo. Mas infelizmente nós temos visto hoje tantas correntes evangélicas, tantas aberrações que são ditas, muitas vezes usando as escrituras de forma equivocada. E o cristianismo sempre enfrentou essas heresias, esses falsos ensinamentos ao longo de toda a sua história. Não apenas nós não podemos nos livrar do falso cristianismo hoje, os apóstolos também tiveram que lidar com ele. E como é que nós lidamos com o falso cristianismo? Como é que nós lidamos com esses falsos mestres cristãos? Como é que nós agimos quando alguém dentro da própria igreja traz ensinamentos perniciosos? E por que esse assunto do verdadeiro evangelho é tão importante para mim e para você? Conhecer a verdade. Nós estamos numa geração onde as pessoas estão muito mais preocupadas em ir para uma igreja onde elas se sentem bem, encontram uma comunidade acolhedora, do que uma igreja que é fiel, que é saudável, que prega a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que esse outro aspecto do acolhimento não seja importante. Mas se alguém define uma igreja por isso, essa pessoa está completamente equivocada. E essas perguntas que eu fiz, elas ajudam a refletir um pouco sobre esse texto que nós acabamos de ler.
Aqui nesse texto, Paulo encarrega Timóteo com um objetivo muito claro de silenciar esses falsos mestres cristãos que estavam ali na igreja de Éfeso. E Paulo então vai explicar por que Timóteo deveria ter uma postura firme contra esses falsos mestres cristãos. E obviamente isso é um assunto que tem a ver conosco. Talvez você ache que isso não tem a ver, mas tem tudo a ver. Porque será que a defesa do verdadeiro evangelho é relevante para nós hoje? Será que nós simplesmente podemos viver uma espécie de inclusão evangélica, onde nós nos calamos diante dos erros, das coisas equivocadas que são pregadas e ensinadas em tantas igrejas? Será que esse assunto é relevante para você conhecer o verdadeiro evangelho ao invés do falso? Por que um cristão deve se preocupar com a doutrina, com aquilo que ele crê? Então, observe que é um assunto profundamente relevante e é por isso que esse texto é importante para nós. Agora vamos nos voltar para o texto em si. Como nós vimos, essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, em certo sentido. Timóteo ele não é um pastor como nós conhecemos, ele é um delegado apostólico que é deixado ali em Éfeso, nós vamos ver hoje, com o objetivo de tratar vários problemas naquela igreja, que, como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, aquela igreja tinha um corpo de presbíteros. Então, ele era uma igreja composta de presbíteros e possivelmente tinha também aquele que era o ministro da palavra. Então, nós temos que ter cuidado em pensar de forma hermenêutica correta. Timóteo era esse delegado apostólico e Paulo, então, escreve essa carta, uma carta pessoal, mas como nós vimos domingo passado, eclesiástica, porque ele começa falando para Timóteo, mas o último versículo, no capítulo 6, versículo 21, é a graça seja convosco. Então, Paulo espera que aquela carta fosse lida também na igreja, possivelmente a liderança ia ler aquelas instruções. E eram instruções que tinham a ver com Timóteo e, sobretudo, também com a igreja e com os assuntos referentes à igreja de Éfeso. O objetivo era muito claro, era combater esses falsos mestres que estavam ensinando doutrina estranha. Essa palavra no capítulo 1 que nós vamos encontrar, no capítulo 1, no versículo 3, lá no final, quando Paulo diz assim, não ensine outra doutrina, é uma única palavra na língua grega que significa exatamente uma doutrina, um ensinamento estranho, heterodidaskaleo, didasco é a ideia de ensinar, hétero é de onde vem a nossa palavra, diferente. Então Paulo começa falando e termina lá no capítulo 6, no versículo 3 também, falando isso, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus. Então o grande problema era falsos mestres que estavam ensinando uma doutrina estranha, diferente daquela que Jesus e os apóstolos ensinavam. Esse era o problema central. E Timóteo, então, deveria combater esse falso ensinamento. Paulo começa com a saudação inicial, como nós vimos domingo passado, do apóstolo vocacionado para o filho na fé. E agora, a partir do versículo 3, nós temos o corpo da carta. É quando Paulo começa a tratar, de fato, dos problemas. É uma carta de instrução apostólica, pessoal eclesiástica, e, obviamente, o objetivo era mostrar que Timóteo deveria agir como um líder na casa de Deus. Nós vimos que ele tinha algumas dificuldades, ele era jovem, dentro daquela cultura de honra e vergonha, como eu expliquei no sermão passado. Geralmente os jovens não tinham uma posição onde eles eram muito ouvidos, então isso era um desafio pessoal a Timóteo. Ele era jovem, talvez um pouco tímido pela forma como Paulo se dirige a ele, e ele também era dado a frequentes doenças, ele tinha várias dificuldades, e Paulo então busca encorajá-lo, exortá-lo, a colocar as coisas em ordem na igreja de Éfeso. Agora vamos ver o gênero da carta. Bom, é uma carta de instrução, como eu expliquei, apostólica, pessoal eclesiástica, mas é uma carta profundamente persuasiva. Uma das formas que eles aprendiam quando estudavam retórica naquela época era exatamente a arte da persuasão. E Paulo vai usar exatamente isso, essa persuasão argumentativa. É o que nós chamamos de uma parênese, que era chamado a ideia de argumentar. E Paulo vai recorrer muito aqui à ideia do contraste, o poder persuasivo do contraste entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho.
Essa técnica de contraste o tempo todo tem a ideia clara de não deixar dúvida sobre o perigo do falso ensinamento. Paulo também vai usar uma coisa interessante, que é a ideia de duplas ideias. Nós vamos ver várias vezes ele coloca as coisas em duplas ideias para reforçar o perigo daqueles falsos mestres. Agora vamos olhar para o texto em si, a estrutura argumentativa. Do capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 20, nós temos uma espécie de uma unidade, onde Paulo vai abordar vários aspectos essenciais a respeito dessa heresia e dessa incumbência de Timóteo. Então, de 3 a 7 que nós lemos, é onde Paulo vai descrever o problema. E o versículo 3, obviamente, vai dar o tom de como Timóteo deveria agir. Então, Paulo vai descrever o problema, de 3 a 7. Logo em seguida, no versículo 8 a 11, ele vai discutir o problema central, que era o ensino da lei de forma equivocada por aqueles falsos mestres. Eles não compreendiam como a lei da antiga aliança deveria ser usada na nova. E esse é um problema também muito sério de muitos crentes hoje. É por isso que nós temos visões dispensacionalistas, que não compreendem o papel da antiga aliança na nova aliança. No versículo 12 a 17, ele fala da sua própria conversão, mostrando que ele foi incumbido de pregar o verdadeiro evangelho pelo próprio Cristo. E 18 a 20, ele lembra a Timóteo que Deus o chamou para esse tipo de obra, que Deus capacitou Timóteo. E ele termina o versículo 20 com uma palavra assim de urgência, mostrando que a situação se tornou tão grave que ele havia excomungado 2 líderes opositores, 2 hereges, que ele vai citar aqui lá no versículo 20, Himeneu e Alexandre. Observe que as lutas foram travadas, foram lutas difíceis. Agora, olhando especificamente para o versículo 3 a 7, na língua grega, esses versos, eles estão em uma forma profundamente coesa, mas que formam 2 partes muito claras. Primeiro, do versículo 3 a 4, nós temos a exortação e exposição inicial do problema. É uma parte exortativa, 3 a 4. E nós vamos ver do versículo 5 a 7, essa palavra que tem na sua versão, que diz assim, o intuito, ou seja, é o fim, a palavra grega, o fim, o propósito, versículo 5, da presente, ou seja, desta exortação, dessa demonstração. Então, a partir do versículo 5 a 7, nós temos o propósito da exortação, e ele vai descrever de forma adicional o problema. Então, são essas 2 ideias que são muito claras aqui no versículo. Então, qual é a ideia principal, qual a tese aqui, o argumento, é que Paulo encarrega e ordena Timóteo a lidar com o problema dos falsos mestres cristãos, cujo ensino se afastava do verdadeiro evangelho. Essa é a ideia central, é muito simples o texto. Você lê e você percebe isso. E qual será então o tema do sermão? O tema será através de uma pergunta: como lidar com os falsos mestres cristãos? Como lidar com os falsos mestres cristãos? A incumbência de Paulo a Timóteo. Como lidar com os falsos mestres cristãos? A incumbência de Paulo a Timóteo. Primeiro nós vemos no versículo 3 a 4 a exortação e as razões para se opor aos falsos mestres. Paulo vai exortar no versículo 3, na parte A, e lá no finalzinho do versículo 3 você vai ver uma palavrinha interessante da sua Bíblia. A fim de quê? Isso indica razão, propósito. Por que ele tinha que fazer isso? Então nós temos a exortação e as razões para se opor aos falsos mestres, 3 e 4. E o versículo 5, como eu expliquei, essa frase, o intuito, ou seja, o objetivo dessa admoestação, tem a ver com o objetivo. Então, o versículo 5 a 7 é o objetivo da exortação e a apostasia ignorante dos falsos mestres. O objetivo era contrapor o verdadeiro evangelho com aquela apostasia, com a ignorância dos falsos mestres que estavam fazendo ousadas afirmações sobre coisas que eles não entendiam, não tinham a menor noção, à luz do evangelho de Cristo. Então, são essas 2 ideias. Vamos analisar agora essa exortação e as razões para se opor aos falsos mestres. Geralmente, nas cartas de Paulo ele foge um pouco o padrão da época. Geralmente, você fazia a saudação inicial e você tinha o corpo da carta. Mas Paulo, ele sempre acrescenta, ou quase sempre nas suas cartas, um momento chamado ações de graças. Você pode observar. Quando você estiver lendo as cartas do Novo Testamento, logo após a saudação inicial, Paulo faz uma ação de graça.
Mas em algumas cartas ele não faz, como por exemplo Gálatas, Tito e aqui. E os estudiosos concordam que quando Paulo não faz isso é porque ele quer ir direto ao ponto. É geralmente quando Paulo quer tratar logo do problema. Então Paulo inicia de alguma forma que nós podemos chamar abrupta, ele vai direto ao ponto do problema. Não tem ações de graças, não tem elogios. O problema é sério, então ele vai direto ao ponto, ele dispensa aquelas cortesias habituais. Ele faz a mesma coisa em Gálatas e Tito. Então a primeira característica é essa. A segunda, no versículo 3, é que Paulo inicia, vou dar uma explicação rápida aqui de língua portuguesa. Paulo inicia o versículo 3 com aquilo que a gente chama de anacoluto. O que é um anacoluto? É uma figura de sintaxe que parece desconectada, que parece um erro gramatical. Essa palavra é quando. Então, geralmente, essa palavra no grego, quando, que uma tradução literal seria assim como, geralmente ela introduz algo que vai ser dito depois. Geralmente uma oração que conecta com o que vem antes, mas antes é uma saudação inicial, antes não vem nada. Então, é uma introdução de uma oração que é subordinada à primeira. E Paulo usa isso por quê? Para trazer força e expressividade ao pensamento. Uma tradução literal seria: assim também agora eu exorto a ti. Então, esse anacoluto tinha o objetivo de forma abrupta ir direto ao ponto. Deixa eu explicar um anacoluto, por exemplo. Às vezes a gente diz assim: eu parece que estou ficando zonzo. Então, isso é um anacoluto. O eu parece que está desconectado do que está zonzo. Aquele filme, eu não gostava nada da história dele. Então, aquele filme parece que não está conectado com o que veio antes. Então, essa forma de Paulo usar, era usada, inclusive, como uma forma retórica, de trazer expressividade ao pensamento. Então, Paulo, assim, por isso que os tradutores precisam usar alguns artifícios, ou quando, como a Ara faz, ou assim também agora eu exorto a ti. É assim que Paulo começa. Esse verbo te roguei, literalmente é exortar. Eu exorto a você, Timóteo. Rogar é exortar. Essa palavra, esse verbo significa solicitar, instar, consolar. A ideia de pedir algo com sinceridade, propriedade, às vezes suplicar, mas aqui significa uma instrução apelativa, um comando na forma de pedido. Eu exorto você, Timóteo. Quando eu estava de viagem rumo a Éfeso, eu exortei você, eu roguei a você, para que você então permanecesse em Éfeso. Então Paulo começa dizendo, olha, lembre da exortação. Ou seja, Paulo percebe, em algum momento, quando ele viaja para Macedônia, que a presença de Timóteo ali em Éfeso era imprescindível. Paulo percebe os perigos doutrinários. Ele percebe que a igreja ainda não está madura teologicamente, usando essa expressão, no verdadeiro evangelho. No evangelho apostólico, era preciso então Timóteo ficar. E a ideia de permanecer significa levar algum tempo. E quando nós vamos ver a história, eu convido você a depois em casa fazer isso, hoje à tarde, ler Atos 18, 19, 20. E nós vamos vendo o evangelho chegando ali na cidade de Éfeso. E Éfeso era uma cidade muito importante, era uma cidade cosmopolita, rica. Nessa época tinha mais de 250 mil habitantes, vocês imaginam uma cidade no mundo antigo? Ela só perdia em tamanho para Roma e Alexandria no Egito. Uma cidade enorme. Era um centro urbanístico. Era uma cidade onde existia, segundo Flávio Josefo, uma comunidade enorme de judeus. Ela estava localizada hoje na Turquia, na época era a Ásia, a província senatorial romana. Era uma região riquíssima. Era uma região de comércio. Era uma espécie de, usando uma analogia bem nossa, era uma espécie de Feira de Santana da época. Tudo passava por ela. Norte, sul, leste, oeste. Então, as cidades, os barcos, toda a via marítima, de alguma forma, passava ali na cidade de Éfeso. Era uma cidade rica. Era também um centro de peregrinação importante. Lá existia aquilo que era chamado uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Artemis, que era também chamado de Diana aos Efésios. Era um local profundamente inóspito para o evangelho. Mas Paulo chegou ali
Nós vamos ver isso, Paulo chegando ali no final da sua segunda viagem, vemos a presença de Priscila e Áquila, depois vemos a presença de Apolo, vemos Paulo ali naquela cidade, passa 3 meses, depois passa um período maior lá no livro de Atos. Se você ler e abrir rapidamente sua Bíblia comigo, você vai ver lá em Atos, no capítulo 19, Paulo passa 3 meses, ele frequenta a sinagoga, e depois ele sai e vai frequentar a escola de Tirano, e ele então começa a pregar o Evangelho. Ele passa 2 anos ali, uma longa estada, e o poder de Deus está sobre Paulo, ele faz milagres extraordinários ali. Ou seja, o poder de Deus caiu ali sobre aquela cidade. E várias pessoas que eram idólatras venderam os seus livros, ou seja, houve um milagre, uma conversão. Poderíamos usar até uma expressão meio anacrônica, uma espécie de avivamento espiritual poderoso. O Espírito atuou naquela cidade. E aquelas pessoas começaram a perder dinheiro, viram aquilo, que ganhavam dinheiro fazendo imagens para Diana dos Efésios, eles ficaram preocupados, eles fazem uma grande revolta, um grande tumulto na cidade. Paulo então precisa sair. E no capítulo 20, versículo 1, diz assim: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. É exatamente nesse ponto aqui. Paulo vai para Macedônia. Em algum ponto, ele então pede que Timóteo fique em Éfeso. Timóteo precisava ficar em Éfeso. Mas para quê? Qual era o objetivo? Vamos voltar lá para 1 Timóteo, que Paulo vai dizer. Ele diz o seguinte: eu te roguei, quando eu estava rumo de viagem à Macedônia, aqui você permanece em Éfeso. Aí ele vai dizer para quê? O objetivo, qual era a razão? Para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias. Ou seja, esse para, literalmente a ideia de propósito, para que ordenes a alguns. Esses alguns, obviamente, era a forma como Paulo se referia aos seus adversários. E essa palavra que Paulo usa aqui no grego, admoestar, parangelo, a ideia de dar ordem, comando. O objetivo era muito claro, o termo é compreendido como uma ordem, um mandato, ele tinha que ordenar, ele deveria usar toda a autoridade apostólica. Ele era um delegado apostólico. Então Paulo diz assim: olha, você tinha um objetivo muito claro ali. E esse objetivo era ordenar certas pessoas. Você tinha que usar essa autoridade apostólica. Paulo simplesmente não diz a Timóteo: veja o que você pode fazer. Não. Use a autoridade apostólica. E essa era a razão. Ele deveria admoestar certas pessoas. Por quê? O que é que ele deveria ordenar? Vamos olhar o texto. O que é que Paulo deveria ordenar? Primeiro que não ensinem outra doutrina. É onde vai aparecer essa palavra, heterodidaskaleo. Uma palavra grande que, em português, nós temos que ter várias palavras. Não ensinar outra doutrina. E essa palavra significa disseminar o quê? Um ensino diferente. Ensinar algo contrário à instrução padrão, divergente. Somente Paulo usa essa palavra no Novo Testamento, tanto é que alguns estudiosos dizem que foi uma palavra talvez criada pelo próprio Paulo, nós não sabemos, mas é possível. Algumas palavras que nós vemos no Novo Testamento, que o próprio Paulo cria essas palavras. É uma palavra que é usada fora aqui em Paulo apenas na carta que nós temos de Inácio de Antioquia, que viveu mais ou menos no ano 110, ele era um cristão que estava preso e que foi levado para ser sacrificado em Roma, então ele viveu mais ou menos no ano 110, lembrando que Apocalipse está mais ou menos no ano 95, que é o último livro do Novo Testamento. Então, ele usa essa palavra também em uma carta que ele escreve para Policarpo. São basicamente as referências que nós temos dessa palavra hoje. Então, essa palavra era muito clara. O dever de Timóteo era o seguinte: você precisa exortar, ordenar para que essas pessoas se calem dentro da igreja e não ensinem aquilo que é contrário à doutrina apostólica. Aquilo que foi estranho, aquilo que não foi o que Jesus ensinou. Você precisa fazê-los parar.
Então, essa era a primeira coisa que Paulo diz a Timóteo. Você deve ordenar isso. Eles não devem ensinar outra doutrina que não seja o verdadeiro evangelho. E a segunda coisa, ele vai usar a palavra nem e nem, ou seja, nem ensine outra doutrina e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Literalmente se ocupar, a ideia aqui na língua grega é de prestar atenção, seguir com muita empolgação. Essa palavra geralmente tem a ideia de uma orientação em direção a algo. Os falsos mestres, eles não se limitavam a criar alternativas ao evangelho apostólico. Eles se dedicavam intensamente a esse ensino. Eles amavam essas coisas não reveladas. E o que é que eles amavam? Aqui Paulo vai usar duas palavras. Mitos, que é traduzido por fábulas aí, mas literalmente é mythos, ou seja, mitos. E genealogias. Sem fim, Paulo diz, ou seja, sem limites, intermináveis. Então, o que é que significa essa ideia de mitos? Bom, um mito os gregos conheciam. É difícil saber se Paulo aqui está se referindo aos mitos gregos. Os próprios gregos falavam contra os mitos. Um mito geralmente era uma narrativa, uma história de ficção, que era contada como um conto, como uma lenda, como uma fábula. Eram mitos, histórias. Nós não sabemos se eram mitos gregos ou talvez mitos judaicos. Há muitos mitos, sobretudo naquele período interbíblico, muitas histórias fantasiosas. Possivelmente interpretações especulativas da lei de Moisés. Naquele período interbíblico, eles vão criando, por exemplo, várias histórias. Um exemplo que eu vou dar rapidamente, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 6, fala dos filhos de Deus que se casam com as filhas dos homens. Só que o texto não fala especificamente. Então, no período interbíblico, no livro de Enoque, vai dizer que foi os anjos que se enamoraram pelas filhas dos homens. Ou o caso da história de José e Azenate, né? José casa lá no Egito, e isso era um problema, por quê? Porque parece que Deus não condena o fato dele ser casado com egípcio. Então essa história vai tentar explicar como é que José conheceu essa Azenate, que ela então se converte. Essas histórias que não tinham um fundo de verdade, mitos e genealogias sem fim. Nós não sabemos exatamente se eram essas genealogias, se tem a ver com aquelas, explicar algumas personagens, criar histórias sobre algumas personagens, ou talvez identificar você como sendo um judeu verdadeiro, que faz parte do povo de Deus. Nós não sabemos, mas possivelmente essas doutrinas conjecturais, irrelevantes, especulativas. 1 Timóteo 4:7, Paulo fala também novamente isso. Veja, 4:7. Rejeita os mitos profanos. A palavra fala, rejeita os mitos profanos e de velhas caducas. Esses mitos, essas histórias, invenções, fábulas. O verdadeiro evangelho não é uma fábula, não é um mito. Ele se baseia na história do Cristo que se fez carne, que morreu na cruz, que ressuscitou, que está vivo, que apareceu a Paulo. Esses mitos. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 também, no versículo 4, Paulo diz o seguinte, vamos ler 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se aos mitos, às fábulas. Será que não é isso que acontece hoje? Quantas pessoas não dizem que têm visão, que foram no céu, que foram no inferno? Quantas histórias, quantas pessoas dizem que Deus lhe disse alguma coisa? Fábulas, mitos, histórias, especulações, coisas vazias. Esse era um problema. E o que é que essas coisas trazem? Veja o que Paulo diz. Voltando para o texto. Elas promovem discussões mais do que o serviço de Deus na fé. O que é que essas coisas promovem? Aqui eu quero fazer um parênteses, porque esse é um versículo bastante difícil de interpretar. E nós sabemos disso porque, possivelmente, se você tiver 2 ou 3 versões da sua Bíblia em português, por exemplo, a ARA, da NVI, eles vão ter traduções diferentes. Então é importante nós fazermos algumas observações aqui. Então, primeiro, Paulo vai explicar o que é que essas coisas trazem. Bom, a palavra que aparece aí na sua Bíblia como sendo
discussões, em algumas traduções tem especulação. E isso tem a ver não com a tradução, mas com uma questão dos próprios manuscritos gregos. Então, a maioria dos manuscritos gregos tem uma palavra que significa especulação inútil. Especulação inútil. Mas, aliás, a minoria dos manuscritos, irmãos, tem essa ideia de especulação inútil. Mas outros manuscritos têm a palavra como debate, controvérsia e discussão. E essas duas palavras elas são muito parecidas. A única diferença é que especulação inútil tem a letra E, vou falar a português A, e um K. Elas são a mesma palavra, tem um E e tem um K. Então os estudiosos debatem se essa palavra algum copista omitiu, se acrescentou, eram palavras muito parecidas. E o que é que nos tranquiliza? Primeiro é que elas significam basicamente a mesma coisa. Especulação inútil tinha a ver com essas disputas entediantes. Mas é possível que Paulo esteja se referindo aqui à ideia de debate, controvérsia, discussão, como nós temos na Ara. Porque essa palavra vai aparecer também no capítulo 6, versículo 4, aí em 1 Timóteo. Essa palavra aparece aí em 1 Timóteo 6, 4, que diz o seguinte: enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas. A palavra questões é exatamente a ideia de disputa, controvérsia, discussão. Eles gostavam disso, os hereges gostavam da disputa, do debate, de contrapor, possivelmente Paulo, o ensinamento apostólico. Eles gostavam disso, do debate, da discussão. Essa palavra também vai aparecer em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 23, quando Paulo diz o seguinte: repele os questões, né? Essa palavra, debates insensatos e absurdos, pois sabes que só engendram contendas. E também aparece em Tito 3,9. Então, quando nós comparamos o uso de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, parece que, e também o fato de que a maioria dos manuscritos tem essa palavra, bem possível essa seja a palavra original, que em algum momento um copista acrescentou essas duas palavras com essa ideia de especulação inútil. Mas qual é importante para nós aqui? É que os hereges, eles gostavam de promover essas discussões, os debates. Existem muitos crentes hoje que são exatamente iguais, eles querem a polêmica. Muitos até ganham muito dinheiro hoje na internet. Se você ensinar alguma coisa plana, correta no YouTube, isso não vai ter visualização nenhuma. Ninguém vai ver. Mas se alguém colocar uma frase, alguma coisa, uma polêmica, você vai buscar isso. Você vai clicar. E como tolos, nós vivemos muitas vezes buscando essas polêmicas sem fim. E Paulo diz que esses falsos mestres, eles gostavam exatamente disso, das discussões. Eles gostavam dos debates, das controvérsias, mais do que, uma tradução literal, mais do que, e aqui vem outra palavra difícil de traduzir, mais do que o serviço de Deus na fé. Mais do que o serviço de Deus na fé. E deixa eu só mostrar a vocês quantas traduções tem essa palavra, serviço de Deus na fé. Por exemplo, uma versão em inglês tem o treinamento divino na fé. Outra tem o plano de Deus para nós. Outra tem a obra de Deus. Outra tem o serviço de Deus. A NVI, quem tiver NVI pode observar, diz assim, promover o plano redentor de Deus que é pela fé. Então, por que tantas traduções diferentes? É porque Paulo vai usar uma palavra aqui que nós conhecemos muito bem, oikonomia, de onde vem a nossa palavra economia. Então, literalmente, Paulo diz que esses hereges, eles promoviam esses debates, essas discussões, mais do que a economia de Deus. E o que é essa economia de Deus na fé que Paulo está falando? Esse é o problema, essa é a razão das dificuldades. E por quê? Porque a palavra basicamente, oiko é casa.
É de onde vêm as regras de uma casa, uma administração. Uma administração ela precisa ter leis, ela precisa ter regras. Então, o sentido básico da palavra é isso. E ela aparece com pelo menos 3 significados básicos no Novo Testamento. Algumas vezes aparece com a ideia de um administrador, ou seja, uma casa, como eram aquelas casas romanas, você tinha um mordomo, um administrador. É o termo que nós conhecemos como dispenseiro, aquela pessoa que vai cuidar das coisas da casa, que vai administrar as coisas da casa. Esse é um significado que nós encontramos. Outro significado é um significado metafórico, que Paulo usa muito para retratar a si mesmo como sendo um dispenseiro, ou seja, como alguém que cuida das coisas de Deus. Paulo vai usar muito essa expressão para se referir a ele mesmo. Eu sou um dispenseiro, eu estou cuidando das coisas de Deus, encarregado de funções. Mas essa palavra também é usada por Paulo lá em Efésios no sentido de plano de Deus. A dispensação, como é traduzida, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, nessa administração do plano de Deus. Então essa palavra tem 3 significados, e a dúvida é qual deles Paulo usou aqui. O que é que significa essa economia de Deus pela fé? Essa é a dúvida. É treinamento, é o plano de Deus, como a versão da NVI traduz, é o serviço de Deus. Mas o que seria esse serviço de Deus? Deus vai servir o quê? O que é que essa tradução está dizendo para nós? Em suma, não diz muita coisa, não é? O que é o serviço de Deus? Promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Então, qual o significado aqui? Plano, treinamento, mordomia ou administração. Então, há um debate, você procurar vários comentaristas, eles vão divergir. Talvez a melhor forma de interpretar um texto, e eu sempre digo isso, é a forma mais natural à luz do seu contexto. E, à luz do contexto, é claro que Paulo vai usar aqui, várias vezes, nessas epístolas que nós chamamos pastorais, essa terminologia doméstica relacionada à administração de uma casa. E assim que Paulo pensa a igreja, no capítulo 3, por exemplo, versículo 15, observe comigo, ele diz o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus. Aqui é oikos. É a mesma ideia, ou seja, a casa de Deus, e ele está se referindo, obviamente, à igreja, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, essa ideia da economia refere-se ao quê? A organização e ordenação de uma casa. A gestão da casa que é dada pelo próprio Deus. A igreja, então, essa é a ideia que Paulo tem aqui, ele está pensando na igreja como sendo a casa de Deus, que deve ser organizada conforme Deus organizou. Então, esses hereges, eles promoviam o debate, as discussões, ao invés de promover o quê? A igreja como organização divina. A maneira como Deus organizou a vida da sua igreja, que deve ser feita na esfera da fé. Então, a ideia principal tem a ver com a forma como Deus configurou as coisas. Veja, Deus é aquele que não apenas criou uma igreja. Ele diz como é que a igreja deve funcionar. A economia, as regras, o papel dos líderes, a doutrina correta, o que nós devemos crer. Deus trata sobre o culto. Então, o próprio Deus, ele configura, ele ordena a vida na igreja. É por isso que é a economia de Deus, é a organização de Deus. Essa é a ideia principal e parece que é exatamente isso que Paulo está trazendo aqui. Esses hereges, eles promoviam debates ao invés de compreenderem que Deus organizou a igreja de uma forma. Eles estavam desordenando. Deus nunca ordenou o debate, a disputa. Era completamente contrário. Agora, Paulo está dizendo, esse é o grande problema deles. Eles só se ocupam com fábulas, genealogia sem fim, só vivem promovendo, são amantes das discussões e dos debates, mais do que as coisas, a organização das coisas de Deus na sua igreja. De como Deus quer que a igreja seja. Eles não têm nenhum prazer, eles não têm nenhum amor pela igreja, a não ser por lucro.
E a partir do versículo 5, então, Paulo começa a mostrar o objetivo da exortação, contrapondo com a apostasia ignorante dos falsos mestres. É o segundo movimento do argumento. Veja o versículo 5. No versículo 5, ele diz o seguinte: ora, o objetivo desta ordem é uma tradução literal. A palavra intuito, telos, no grego, significa fim, objetivo, resultado, propósito. O objetivo da ordem de Paulo era... Qual era o objetivo dessa ordem? O que o verdadeiro evangelho produz? Veja, os falsos mestres, o falso evangelho produz contendas, discussões, amor próprio, despreocupação de como a igreja deve se organizar e viver e ser configurada. Mas o verdadeiro evangelho, e Paulo diz assim, olha, o objetivo dessa ordem para você, o propósito disso, o que é que ele diz? É o amor. Esse é o que o evangelho verdadeiro produz. O objetivo era que agora aqueles irmãos não apenas rejeitassem aqueles falsos mestres que promoviam discussões sem amor, mas que eles conhecessem a essência do evangelho, que é o amor. O verdadeiro evangelho, nós somos salvos graças ao amor de Deus que nos ama primeiro, mas nós somos chamados a amar a Deus e ao próximo. Essa é a essência. O amor é o cerne dos mandamentos de Deus. Então Paulo diz, o objetivo que eu exorto você, e obviamente aquela igreja ia ouvir também, é o amor verdadeiro. E Paulo então vai elencar 3 características desse amor verdadeiro. O que é esse amor verdadeiro? Como é que ele se manifesta? Ou como ele deve ser visto? Paulo vai usar uma tríade aqui. Primeiro, o amor verdadeiro, que vem do coração puro. E aqui quando nós pensamos na palavra coração, eu preguei um sermão recentemente, dizendo que nós temos que ter cuidado em não pensar coração no sentido greco-romano. A gente pensa, a mente é a razão e o coração são as emoções. Isso não tem nada a ver com o ensinamento bíblico. O ensinamento das Escrituras é que o coração, como eles compreendiam no Antigo e no Novo Testamento, tem a ver com os sentimentos, com as emoções, com a vontade, ou seja, é o ser completo. Essa é a ideia bíblica. Nós temos que ter muito cuidado para não interpretarmos errado essa palavra nas Escrituras. Então, o coração era considerado o centro da personalidade humana. É de onde vem tudo, a vontade, as emoções, os pensamentos. É a sede de tudo. Só que Paulo vai dizer que o amor verdadeiro, ele vem de um coração puro. A pureza de coração significa que alguém foi purificado por Deus e agora ama de verdade. É isso que o evangelho produz, o amor verdadeiro. E essa pessoa agora no seu todo, ela é dirigida por esse amor, que é mais do que simples atos externos de obediência. Os fariseus faziam muito isso. Eles mostravam esses atos externos de obediência a Deus. Mas faltava o amor verdadeiro. O amor sincero, o amor, como Paulo chama, puro. Essa dimensão interior da existência cristã, em sua totalidade, a pureza, a sinceridade do coração. É isso que Paulo diz, o verdadeiro evangelho produz um amor de coração puro, verdadeiro. Então, a prova que aquele evangelho era falso é porque todo falso evangelho, ele é divisionista por excelência. Ele não produz frutos de amor. Não são pessoas que estão lutando de forma sincera pela verdade. A segunda coisa que Paulo diz, que o objetivo dessa admoestação era, além do amor que procede de coração puro, da boa consciência. Da boa consciência. Paulo vai usar bastante a palavra consciência, que tem um significado básico de faculdade interior, de distinguir o que é certo, o errado, a consciência moral. Paulo vai usar essa palavra muitas vezes em um sentido neutro, sobretudo em 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios. Mas aqui nas pastorais, Paulo sempre vai qualificar essa consciência, como ele fez aqui, uma boa consciência. E há também um debate enorme sobre o que é essa boa consciência. Mas a ideia clara aqui é que Paulo considera, ele entende que a consciência humana, ela é profundamente afetada pela verdade do Evangelho.
O verdadeiro evangelho produz uma consciência boa, diferente do falso evangelho, que vai produzir uma consciência ruim, endurecida. Ele vai repetir muito essa palavra aqui. Boa consciência. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, no capítulo 1, no versículo 15. Aliás, no capítulo 19, diz assim: mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, a consciência boa, ela é produzida pelo próprio evangelho. O evangelho muda as nossas inclinações. O evangelho muda a forma como nós compreendemos. O evangelho produz uma consciência boa, uma bondade moral, que é fruto dessa graça de Deus, da obra do Espírito. Você começa a agir de forma diferente. Ele produz uma consciência boa. E o falso evangelho? Bom, o falso evangelho produz outro tipo de consciência. Veja o que Paulo diz aí, por exemplo, no capítulo 4, versículo 2. Veja o que o falso evangelho produz. Ele diz assim, ele fala daqueles falsos mestres, ele diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, aqueles que não conhecem o evangelho, eles têm uma consciência completamente dominada pelo pecado ou pelo erro, e eles não conseguem enxergar ou produzir frutos dignos do evangelho. Mas o verdadeiro evangelho, Cristo muda todo o nosso coração, tornando um coração puro, mas também o Espírito, Cristo, mediante o seu Espírito, muda as nossas inclinações morais mais profundas, a forma de você agir. E se você é um crente verdadeiro, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Um crente verdadeiro, quando ele faz alguma coisa errada, ele sente, algo bate no seu coração, você diz assim: meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter dito isso. Porque a sua consciência não está cauterizada. O Espírito, ele vai trabalhando na sua consciência, ela é boa. Então, a consciência tem a ver com a fé verdadeira, que o Espírito coloca em nosso coração, nos transforma, e que se conecta com a conduta correspondente. E é por isso que aqueles falsos mestres tinham a consciência endurecida. O falso evangelho, irmãos, ele não é só danoso porque você está fazendo alguma coisa errada, alguma prática errada. Não, ele é danoso porque a consciência da pessoa, ela vai se fechando para a verdade. Você está tão acostumado com o erro que você não sabe o que é certo. E às vezes quando você conversa com uma pessoa que vem de algumas igrejas ditas cristãs, completamente anticristãs, malucas, você começa a conversar com a pessoa e você vai ver que a consciência dela está totalmente impregnada por aquelas ideias erradas. Ela não sabe, é por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 3, na sua segunda epístola, ele diz que o papel das Escrituras é educar na justiça. Porque quando muitas pessoas estão endurecidas, elas não conhecem a verdade. Imagina você pegar uma criança, eu já usei essa ilustração, mas eu gosto de usar, e você de repente levasse essa criança, entrasse num túnel do tempo, lá para a corte de Luís XIV, na França. Ou, modernamente, lá para um jantar do rei da Inglaterra. Uma criança que foi de rua, que nunca comeu com garfo e faca na vida. E de repente ela percebe mais de 200 talheres ali na mesa. Copo para isso, copo para aquilo, esse talher para isso. Ela está completamente perdida, ela não tem noção de nada. Então, quando o pecador não conhece o evangelho verdadeiro, ou conhece o falso evangelho, a sua consciência está tão endurecida que ele acha que aquela forma bruta, errada, equivocada, é a certa. Mas o verdadeiro evangelho, ele produz a consciência boa. E Paulo vai dizer assim: e a fé sem hipocrisia. O verdadeiro evangelho vai produzir a fé sem hipocrisia. Que coisa importante Paulo está ensinando para nós, irmãos. Sem o evangelho, a consciência de uma pessoa caída não é um bom guia para o comportamento. E é por isso que a pessoa sempre vai agir de forma errada. E uma dessas formas erradas, além da rebeldia, é exatamente a hipocrisia. A hipocrisia.
A fé verdadeira, Paulo diz, ela é autêntica. Ele vai dizer o oposto para dizer o que ele quer dizer. Ou seja, a fé sem fingimento, a fé sem hipocrisia, ou seja, a fé autêntica, sincera. Então, aqueles falsos mestres, eles estavam buscando aquelas disputas e perdendo a essência, o objetivo do Evangelho, que é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência moldada por Deus pela sua palavra, que molda as suas inclinações morais, a sua ética. Você age conforme princípios teológicos, conforme uma cosmovisão bíblica. Então você sabe que isso é certo, você sabe que isso é errado. E não é porque ninguém está lhe dizendo, mas porque você conhece a palavra de Deus. Você sabe o que o verdadeiro Evangelho requer de você. A conduta que ele requer de você. E você sabe que você precisa viver uma fé que não é de aparência, uma fé hipócrita, aquela fé onde você se comporta como um crente, tem cara de crente, vai de domingo para a igreja com a Bíblia, mas é uma fé hipócrita, não é do coração. O verdadeiro Evangelho, ele transforma o coração. Ele transforma o ato de culto como sendo um momento de alegria na presença de Deus. Uma fé sincera. E os falsos mestres, e eles, por outro lado. Aí Paulo vai voltar para eles no versículo 6. Eles se desviaram do Evangelho e se voltaram para outras coisas. Eles não queriam essas coisas. Eles queriam outras coisas. E Paulo aqui vai dizer o caminho deles. Paulo vai usar 2 termos aqui para descrever o caminho deles. Eles vão num caminho diverso. Primeira coisa é que eles se desviaram. E essa palavra grega que Paulo usa é muito interessante aqui, porque geralmente é você abandonar e perder um alvo. Veja, por um lado o Evangelho tem um alvo, que é essa tríade aqui, baseada no amor. Mas esses falsos mestres, eles se desviaram, eles perderam o alvo disso tudo. Eles se desviaram. Como ele diz, desviando-se algumas pessoas, eles se desviaram. É o desvio de direção, do alvo não atingido. E outra palavra que ele usa, eles se perderam, eles viraram as costas. Eles se perderam do objetivo, eles estão completamente perdidos. Eles estão na igreja, se dizem cristãos, dizem que conhecem as Escrituras, leem as Escrituras, mas eles se perderam. O que é que eles se voltavam então? Veja o que Paulo diz, eles se voltavam para a versão loquacidade frívola. Você sabe o que é isso, crianças? Loquacidade frívola? Discussões infrutíferas. Literalmente é isso. Discussões infrutíferas. Essa palavra vem de matai, que logia, ou seja, palavras. Mataio é conversa fútil, como nós chamamos? Conversa fiada. Ociosa, inútil, vazia. Então, eles se voltaram exatamente para isso, para coisas infrutíferas, conversas vazias, sem sentido. E por que eram sem sentido? Porque fugiam da essência do Evangelho, não estavam baseadas no ensino apostólico. Então, o primeiro problema deles é que eles se desviaram do ponto, buscando essas coisas que não tinham a ver com o verdadeiro Evangelho. E Paulo continua falando deles, no versículo 7. Desejando ser mestres da lei. Eles então se passavam por mestres da lei, como pessoas que estavam aptas para ensinar a lei de Deus. Agora aos crentes da nova aliança. É um misto de ensino da lei de Deus com mitos, com genealogias, talvez com especulação grega. E eles procuravam de alguma forma adaptar, colocar tudo isso de uma forma sincrética, palatável, para os efésios. E pode observar que toda heresia ela começa assim, é quando alguém quer tornar o cristianismo mais acessível às pessoas. Ah, não, isso é muito duro, a gente não pode pregar isso mais não, a sociedade mudou. A sociedade hoje é inclusiva, não podemos falar de certos pecados, de certas condutas, não é assim que nós estamos vivendo. Esses falsos mestres, de alguma forma, estavam fazendo exatamente isso. E o que é que Paulo diz deles? Paulo vai dizer que eles queriam ser mestres da lei, não compreendendo nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações.
eu vou usar uma outra tradução, ou afirmações categóricas. A área diz assim, ousadas asseverações. O significado dessa palavra no grego é falar com confiança. Você diz, eu estou certo, é do jeito que eu estou dizendo. Então esses homens faziam aquelas asseverações, dá uma garantia sobre o assunto, é isso mesmo, é do jeito que eu estou dizendo. Paulo diz, você não sabe nem o que é que você está dizendo. Você não conhece o Evangelho, você não conhece a verdade apostólica. Vocês percebem, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho, ele sempre foi desafiado. E assim como era dever de Timóteo, é nosso dever também guardar o verdadeiro Evangelho. E quando nós vemos a história da igreja, nós percebemos como em vários momentos o Evangelho foi profundamente desafiado. E como a reforma foi importante. Por um lado, você tinha as revelações. Nós vimos isso desde o período da reforma, os anabatistas, pessoas que dizem que tiveram revelação e agora Deus disse como é que a igreja deve ser. Trazendo doutrinas estranhas, heréticas. Por outro lado, você tem a tradição do catolicismo romano. Tradições e tradições que foram sendo acrescentadas, muitas delas completamente contrárias à palavra de Deus. É por isso que a reforma foi um momento importante de retornar às Escrituras, retornar a autoridade das Escrituras, somente às Escrituras. Mas muitas pessoas morreram por causa da verdade. Muitas têm morrido até hoje na igreja perseguida por causa da verdade. Há uma história interessante de Thomas Cranmer, ele foi o arcebispo de Canterbury, ele foi uma das pessoas que fez com que a Inglaterra deixasse o catolicismo romano e aderisse, pelo menos, o anglicanismo, uma forma de protestantismo. E Cranmer, ele, assim que o Henrique VIII morre, depois seu filho Eduardo, que era muito zeloso, protestante, quando Maria, que é chamada a sanguinária, católica, assume, o grande objetivo dela era varrer o protestantismo da Inglaterra. E um homem que ela odiava profundamente era o Thomas Cranmer. E a história conta que ele é colocado na prisão. Em 1555 ele é levado a julgamento. Ele é obrigado a retratar-se. Ele precisava se retratar de tudo aquilo que ele tinha falado contra o catolicismo, contra o Papa, contra a doutrina da transubstanciação. E ele vê os seus amigos reformadores sendo mortos. Ele vê os seus amigos sendo mortos. Até que chega o ponto que ele capitulou da fé. Ele meio que se retratou. Dizendo, no meio daquele sofrimento, vendo que ia morrer, disse, não, eu acho que eu estou errado mesmo. E ele capitulou. E em 21 de março de 1556... aliás, e pela lei da época, um herege, ele deveria ser condenado à morte. E ele então é levado, em 21 de março de 1556, era o dia da sua execução, ele é levado à igreja de Santa Maria em Oxford, onde ele deveria se retratar publicamente diante de todo mundo, dizer assim, eu errei. Os católicos estão certos. E aí, quando ele chega diante daquela multidão, Deus lhe dá um último ato de bravura e coragem. E ele, diante daquelas pessoas, diz assim, eu revogo todas as minhas retratações. E afirmo que assinei tudo isso em estado de profunda fraqueza. E quando vocês me queimarem, eu vou colocar essa mesma mão, essa mão que retratou, que disse que estava errado a fé verdadeira, eu vou botar ela para ser a primeira a queimar no fogo primeiro. A mão que ele havia escrito as suas retratações, de que ele se arrepende depois, nesse ato de coragem, diz assim, eu vou morrer pela verdade. E quando ele está sendo queimado, ele coloca a primeira mão, para que ela queime primeiro. Porque aquela mão ousou um dia se retratar das verdades do Evangelho. Meus irmãos, muitas pessoas, ao longo da história, sofreram e morreram por causa da fé. E é por isso que uma igreja ela precisa estar muito mais preocupada com a fidelidade
do que com pragmatismo, com encher bancos. Obviamente nós queremos que a igreja cresça, mas com convertidos, de forma saudável. E as aplicações são muito evidentes nesse texto. Todo líder cristão precisa lidar com problemas na igreja. E como é que a gente lida? Como é que a gente lida com o falso ensino, com esses falsos mestres cristãos, como Paulo, com exortação, com instrução, com rejeição, dizendo não ao falso ensinamento? Esse é um problema crucial e sempre será na igreja, o falso ensino. Tanto em sua vertente teórica, veja, o falso ensino ele pode ter uma vertente teórica, como pode ter uma vertente prática, mas as duas coisas estão sempre relacionadas. Uma teologia equivocada conduz a uma ética equivocada, e uma ética equivocada é sinal de um pensamento teológico falho a respeito da fé. Essas duas coisas estão assim. Então, quando você vê um cristão que diz que conhece a fé bíblica, reformada, cristã, que age de uma forma errada, ele não entendeu ainda a verdade. Porque a prática, ela é sempre fruto da verdade, do ensino correto. Uma prática errada, cristã errada, é fruto de uma doutrina cristã errada. Então, doutrina correta não é uma coisa de só menos. É por isso que muitas pessoas, mas por que a gente precisa aprender tanto sobre doutrina? Por que a gente não fala apenas da Bíblia, de amor? É claro que nós vamos falar da Bíblia e do amor, mas a Bíblia, ela é um conjunto, ela traz um conjunto de verdades que precisam ser compreendidos, para que você refute o erro, para que você não abrace práticas erradas, para que você ajude outras pessoas que estão vivendo de forma equivocada. Toda teologia gera uma cosmovisão que vai gerar uma prática, uma ética, um comportamento. Pode observar, converse com qualquer pessoa de outra igreja. Quando você começa a conversar com ela, você começa a definir na conversa qual é a teologia, qual é a cosmovisão e qual é a prática dela. É assim que funciona. Quando você conhece a verdade, a sua cosmovisão vai ser verdadeira e a sua ética será verdadeira. Não há unidade, meus irmãos, que não seja baseada na verdade. É por isso que é muito importante nós, como reformados, sermos igrejas confessionais. Pastores, presbíteros, membros precisam conhecer. E aqueles que rejeitam, ou que um ponto, não acredito mais nisso, um líder, sobretudo, ele não deve continuar. Porque ele não acredita. Não há unanimidade, não há verdade que não seja, não há unidade que não seja baseada na verdade. O Evangelho, ele sempre tem a ver com a graça de Deus. O Evangelho tem a ver, obviamente, com esse conjunto de sã doutrina, mas a sã doutrina tem a ver com um amor, com um coração puro, com consciência transformada, com fé verdadeira. Não é apenas doutrina, é doutrina e vida. É por isso que o falso evangelho é pernicioso, que a doutrina errada leva a uma prática de vida errada. E uma característica muito simples, os falsos mestres cristãos e o falso evangelho sempre se afastam do ensino simples de Jesus. Busca especulações, afirmando coisas que não entendem, pegando versículos isolados, indo além das escrituras, interpretando de forma equivocada. É por isso que o lema dos reformadores era sola escritura, somente a escritura e tota escritura, toda a escritura. Então, meu conselho para você é: busque uma igreja fiel e bíblica. Não busque a igreja mais perto da sua casa, busque a igreja mais perto da Bíblia. Uma igreja fiel. Uma igreja que vai ser saudável para você e para a sua família. Não é perfeita, mas uma igreja saudável. Então, como é que nós lidamos com o falso cristianismo, irmãos? Voltando às perguntas iniciais, rejeitando enfaticamente. Como é que nós lidamos com os falsos mestres cristãos? Denunciando seus erros teológicos e desvios do verdadeiro ensino apostólico e mostrando que esses ensinos vão ter uma prática, vão levar uma prática perniciosa, terrível. E por que é importante preservar o verdadeiro evangelho? Porque é o dever, a igreja é a casa de Deus, é a economia, é Deus que ordena, é Deus que diz como a igreja deve viver. As bases são definidas por Deus.
E se você é um descrente e está aqui nessa manhã e você não conhece o verdadeiro evangelho, você precisa do verdadeiro evangelho. Se arrependa, creia em Cristo, para que você conheça esse verdadeiro evangelho. E se você é um crente aqui nessa manhã, viva esse verdadeiro evangelho. Cresça nesse evangelho, conheça as Escrituras, se aprofunde em temas teológicos doutrinários. Não seja um cristão de 5 minutos de YouTube aprendendo verdades teológicas. Leia livros, se aprofunde, cresça. Quanto mais você crescer na fé, isso será fundamental para a sua vida. Cresça no caminho da palavra de Deus. Que Deus, com a sua graça, nos ajude, irmãos, como igreja, a vivermos de uma forma agradável do verdadeiro evangelho, que foi dado pelo próprio Cristo aos seus apóstolos, que são aquilo que Paulo diz, o fundamento da igreja. Nós temos que permanecer no fundamento apostólico, conforme foi por Deus nos dado nas Escrituras Sagradas. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja fiel, firme, bíblica, mas também uma igreja que vive o evangelho, cativante, que alcance as pessoas, que as pessoas vejam em nossas vidas uma diferença. É isso que nós precisamos, ser luz em meio a tantas trevas. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor, que é um Deus bondoso, fiel, justo, que o Senhor continue falando aos nossos corações sempre pelas Escrituras. Que ela de fato seja a nossa bússola, que nós possamos ler, meditar, nos aprofundar nas Escrituras, para crescer no caminho do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.